Como lidar com a cristofobia? Quem são ou como são os cristofóbicos? Quando Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, é para o cristão entender que seria perseguido? A marca da verdadeira igreja de Cristo é a sua rejeição ao mundo? Como a igreja pode revidar a perseguição? O apóstolo Paulo disse em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Em relação à perseguição cristã, pode existir um cristianismo que não é perseguido? O que o apóstolo Paulo quis dizer com carrego as marcas de Cristo? Qual a tendência mundial em relação à cristofobia? Vai aumentar? Quanto aos cristãos que morrem diante da cristofobia, vale a pena perseverar? Vale a pena não negar Cristo? E o que Jesus quis dizer em Lucas 21, versos 17 e 18, com a frase: e por todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo, não se perderá um único fio do cabelo da vossa cabeça. Bem, meus queridos, esse é o programa Teologia em Debate, nós estamos começando, e essas perguntas e outras mais serão respondidas agora. O programa Teologia em Debate está começando. Bem, meus queridos, estamos de volta com o programa Teologia em Debate, programa, acredito que os irmãos já estão acostumando com ele. Nós temos tido várias respostas, várias pessoas estão nos acompanhando, estamos gratos por isso. E hoje, como é de praxe, nós estamos entrando nesse programa para discutir em cima do tema cristofobia, uma tendência atual ou antiga? Para começar nosso programa, meus queridos, vamos primeiro entender o que é cristofobia. De uma maneira mais prática, cristofobia seria a ideia de perseguição àqueles que são praticantes da religião cristã. É como pensar na ideia de quem persegue os muçulmanos, né? Ou quem tem a islamofobia, algo assim. Agora, isso é antigo? Isso é novo? Como nós podemos medir a idade da cristofobia? Podemos pensar já desde o primeiro século da era cristã, quando os cristãos começaram a ser perseguidos e odiados por defenderem uma ideia que afetava ou ofendia os imperadores, que ofendia a religião da época do primeiro século, do segundo século. Então, o cristianismo, desde o primeiro século, já incomodava as sociedades por onde o cristianismo passava. Então, o que há de novo nos dias de hoje em relação à cristofobia, à perseguição? A ideia é que hoje a cristofobia, a perseguição é bem latente ainda hoje. Mesmo sem destaque na mídia, mas pesquisas mostram que 8 cristãos morrem no mundo por dia por causa da perseguição religiosa. Encabeçando a perseguição, nós temos a Coreia do Norte, que é líder em perseguir religiosos, temos a China, temos o Oriente Médio, temos Laos, temos várias cidades e países no Oriente que perseguem os cristãos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós não temos perseguição física. É muito difícil você ouvir falar que alguém enfrentou fisicamente um cristão. Mas há no nosso meio cristão no Brasil um crescimento de grupos que perseguem o cristianismo, que normalmente são chamados de minorias. São grupos ideologizados, progressistas, antirreligiosos, que procuram denegrir a imagem de Cristo. Percebe-se, então, que há um crescimento e uma rejeição sistemática à fé cristã no Brasil, assim como no mundo. Por exemplo, em 2015, houve uma parada gay em São Paulo, na Paulista, onde houve uma representação de um Cristo crucificado na cruz. Mas só que esse Cristo crucificado na cruz, nessa parada gay, foi feito como uma representação de um transexual crucificado. Foi uma modelo que fez essa representação, chamada Viviane Beleboni,
Isso causou muita revolta no meio evangélico, no meio católico. Nós tivemos também esse ano algo bizarro em relação aos cristãos, uma maneira de perseguir os cristãos, que foi por meio da escola de samba paulista, chamada Gaviões da Fiel. Cantaram o samba enredo chamado A Saliva do Santo e o Veneno da Serpente, onde no desfile eles mostravam Satanás vencendo Jesus. Enquanto isso, os comentaristas do canal de televisão que estava transmitindo o desfile estavam achando aquilo lindo e maravilhoso. Então, meus queridos, o que é cristofobia? Já esse ano, há poucos dias, no discurso da ONU, o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo ao mundo contra a cristofobia. E, ao que parece, é um assunto novo, talvez para você que está assistindo esse vídeo, mas, na verdade, é um assunto que está tendo grande destaque nos nossos dias. Então, vamos adentrar o nosso programa, fazendo algumas perguntas para os nossos debatedores que já estão aqui conosco. Para participar desse programa está aqui o pastor Alan Tax, que é o pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, que vai nos ajudar no debate desse dia. Está conosco também o pastor Luiz Fernando, que é o pastor da Igreja Batista da Aliança no bairro Caiçara, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. E está conosco também o pastor Luciano Rocha, que é o pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Operária, na cidade de Maringá, no Paraná. E para começar com as nossas perguntas, começo fazendo a pergunta de praxe, como sempre, para o pastor Luciano, perguntando, pastor Luciano, diante da cristofobia, como lidar com a cristofobia? Então tá bom, né, irmãos? Em primeiro lugar, que Deus abençoe cada um dos nossos ouvintes, meus colegas, queridos colegas. Irmãos, em primeiro lugar, a cristofobia não deve e nem pode, de maneira alguma, surpreender a mim e a você. A cristofobia não pode ser uma surpresa para o cristão genuíno, porque a Bíblia, o Novo Testamento, está eivado de versículos onde Jesus Cristo nos alerta sobre o mundo nos odiando porque odiou primeiro a ele. João capítulo 15. Lucas capítulo 21 e Mateus capítulo 24, quando Jesus faz o seu famoso sermão escatológico, lá ele já nos exortava que nós seremos perseguidos, que nós seremos odiados, que nós seremos alvos, né, de perseguições por parte do mundo. Mas isso aí não deveria nos surpreender. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele chega a dizer que todo aquele que quer viver piedosamente será perseguido. Portanto, meu querido, você que me ouve, a primeira reação do cristão tem que ser evitar surpresas. Não se surpreenda, não é? A história da igreja, a esteira histórica da igreja está cheia de perseguições, de lutas contra o cristianismo, contra Cristo e contra a sua igreja. E hoje, pelo fato de vivermos, na minha opinião, viu, pastor Cícero, num mundo pós-cristão, né? Num mundo onde a religião humanista tomou conta, é claro que a perseguição se tornou um pouco mais intensa. Eu estou dizendo em países onde há liberdade religiosa, porque naqueles que não há perseguição é às claras. Então, a primeira reação nossa deve ser uma reação tranquila, sem surpresas, porque a Bíblia já nos dizia isso. E a segunda reação é que nós podemos nos exultar, né? Nós podemos levantar os nossos olhos aos céus, porque o próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, que nós seríamos bem-aventurados se fôssemos perseguidos por causa de Jesus. A Bíblia diz que o nosso galardão seria fenomenal. A Bíblia diz que nós deveríamos nos regozijar se nós fôssemos perseguidos por causa de Cristo e do seu Evangelho. Portanto, meu amado, fique firme, não se deixe surpreender.
e olhe para o céu, porque se você está sendo perseguido, volto a dizer, por causa de Jesus, você é bem-aventurado. Amém. Pastor Alain, diante da cristofobia, do crescimento da perseguição aos cristãos, como o cristão pode identificar quem são esses cristofóbicos? Como são? Aonde vivem? Do que se alimentam? Não dá para determinar assim aonde, não. É de todo lugar, né? Uhum. As fontes de perseguição. A igreja, como disse nosso colega Luciano, e antes de tudo, um prazer estar com todos vocês e aqueles que estarão nos ouvindo. Não dá para determinar as fontes dessas perseguições, porque pode vir de todo lugar, né? Assim, olhando para hoje, é uma corrente filosófica de alguma forma, é uma corrente que está se impregnando muito, como sempre houve, só que hoje eu acredito que está sendo muito motivado por essa ideologia pesada que tem acontecido, que polarizou nosso país mesmo, né? Em termos políticos, isso está sendo usado fortemente, né? A cristofobia, que para mim, eu acho que cristofobia é até um termo suave, eu acho que nós tínhamos que Exato. usar, eu acho que a gente tinha que usar outra palavra, que é a misocristia, que é um ódio mesmo, né? É um ódio contra o cristão, contra o cristianismo, né? Contra a igreja do Senhor. Então, assim, eles tanto falam do nosso ódio em outros campos, que eles mesmos estão reproduzindo esse ódio para com a igreja. E a gente tem que entender, como o reverendo Luciano foi muito feliz, que ser perseguido por causa de Cristo é uma honra para nós, é um privilégio. O que a gente não pode é aceitar ser perseguido por uma conduta anticristã, né? Se a gente está agindo de forma errada e nós estamos sendo perseguidos por causa disso, eu acredito que essa perseguição é uma forma de Deus trabalhar. Mas se nós somos perseguidos porque nós estamos honrando a Cristo, servindo a Cristo, pregando a palavra, ensinando a palavra, vivendo a palavra, isso deve ser um privilégio para nós. Nós estamos sim aumentando nosso galardão. Infelizmente, o ódio é um sentimento que nasce muitas vezes de uma projeção, né? E essa projeção é feita a partir dela, só que ela não quer ver, ela vê no outro, né? Então, quando a gente fala de valores, quando a gente fala do que o evangelho produz, dos efeitos de mudança de caráter, muitos não querem ouvir a verdade. E a verdade dói mesmo, ela repercute dentro do nosso ser de uma forma muito poderosa. E em como a pessoa resiste, rejeita, luta contra isso, porque ela quer viver de forma obstinadamente longe de Deus, isso é pecado mesmo, né? Então ela quer projetar esse ódio, mas na verdade ela está se odiando com aquilo, mas ela não quer identificar isso. Então ela projeta esse ódio no outro. E em questões como nós falamos, porque para nós não temos uma verdade, nós temos a verdade, que é totalmente diferente. Jesus colocou os artigos definidos ali muito claro: o caminho, a verdade e a vida. Então nós não estamos tratando de uma opção, nós estamos tratando do verdadeiro caminho e da verdadeira palavra. Então, pensando nisso, na mente humana que está impregnada de uma natureza pecaminosa, contrário a Deus, insubmisso a Deus, isso é como se fosse uma bomba atômica dentro dela. Tá, muito legal. Pastor Luiz Fernando, quando a gente volta lá no primeiro século, a gente vê que a cristofobia estava bem latente ali. Pedro escreve uma carta para a igreja e 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 12, ele vai dizer assim: irmãos, não estranheis o fogo ardente que vem no meio de vós. Ele existe para provar vocês. É interessante que, né, numa leitura mais precisa, ele diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós.
destinado a provar-nos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. É muito interessante, pastor, a gente falar sobre cristofobia, perseguição, por pastores que às vezes já estão maduros, já experimentaram muitas coisas, já entendem a importância das perseguições ou a razão das perseguições. Naquela época, Pedro escreve esse texto porque as pessoas estavam abandonando as casas, estavam saindo das famílias, estavam se espalhando pela região da Judéia ali, pelos confins da terra, e estavam perdendo tudo. E Pedro, ele não manda uma palavra de conforto, não, ele manda uma exortação. Ele diz, vocês estão sofrendo, você não viu, foi nada. Essa maneira de dizer não estranheis, é como se ele estivesse dizendo assim, meu querido, isso existe para nós, para nos ensinar, para nos treinar. Como lidar, pastor Luiz Fernando? Que nós vemos os cristãos sendo perseguidos e muitas vezes no nosso meio mesmo, pessoas se levantam e dizem assim, não, mas nós não nascemos para ser perseguidos, não. Não, nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros com Cristo. Isso não é uma falta de entendimento da importância da perseguição ou de nós sermos perseguidos, pastor Luiz? Queria cumprimentar os colegas, um abraço em cada um, a quem está assistindo nesse momento. Lembrando o seguinte, que quando Pedro escreve isso, eu também entendo, por outro lado, que é uma palavra de consolo, porque às vezes tinha cristão achando que somente eles passavam por certos tipos de provação, e Pedro vai dizer assim, não, isso acontece a todo cristão que está em redor do mundo. Então, uma forma de consolo para lembrar que ninguém está passando por provação específica ou especial, né? Vou dizer assim, é uma herança do cristão. Outro ponto que eu queria salientar é que a igreja primitiva ela estava debaixo da égide ou do controle de um Estado totalitário. Não havia países naquela época, havia um reino, né? O reinado de Roma. Isso foi até o ano 400, mais ou menos, de pouco. Então, debaixo de um regime que não tem opção de escolha, ele era totalitário. A perseguição, a cristofobia em regimes totalitários, como disse Luciano Hebredalan, é uma coisa normal, porque não aceita a possibilidade de dividir o ideal ou as ideias com outra forma de pensamento. Isso empobrece, não é? Muita coisa. O outro lado que eu queria destacar é que, além daquilo que Luciano disse sobre a questão de nos regozijarmos com a perseguição, e também Alan também falou, é a questão da nossa indignação. Nós temos que ter uma indignação santa por essa forma de perseguição, porque isso é contra a humanidade. Tertuliano, no início, ele escrevia cartas para o imperador pedindo que diminuísse a pressão sobre os cristãos, porque os cristãos oravam pelo imperador, pelo império, não é? Então, muitas vezes, nós somos seduzidos pela mídia que não trata a cristofobia com um aspecto religioso, com um aspecto político, não é? É a política do país, não sei o que e tal. E deixa de lado que, como você mesmo falou lá, nós temos de 5 a 8 mortes a cada 5 minutos no mundo de cristãos. E uma coisa que a gente não pode esquecer é que 75% da perseguição religiosa é contra cristão, não é? No mundo inteiro. O historiador Jenkins escreveu um livro sobre a história da igreja moderna. Ele fala o seguinte, no Oriente Médio, a igreja cristã tende a acabar, não porque a sua mensagem é fraca e não tem o que dizer, mas pelo excesso de perseguição. Tirando a Coreia do Norte, que é comunista, que é o país que mais persegue, depois vem a China, tirando esses dois, o mundo islâmico é o que mais persegue o cristianismo em toda a face da Terra. Então, essa perseguição, ela é interessante. Depois eu queria abordar alguns aspectos de fatores no mundo ocidental que agravam a perseguição dos cristãos, né? Ok. Pastor Luciano, quando Jesus diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, é para o cristão entender que ele seria perseguido?
Sem sombra de dúvida. Inclusive, nesse mesmo discurso, que é o discurso mais longo de Jesus das Escrituras, não é o Sermão do Monte, mas está lá em João, a partir do capítulo 13 até o capítulo 17, começando com lava-pés. Nesse discurso de Jesus estão algumas palavras duras de Jesus para com seus discípulos. Por exemplo, veja bem, em João 15, né, lá no versículo de número 18, ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Veja que essa é uma palavra de Jesus nesse mesmo discurso. E lá nesse texto que o nosso querido irmão, lá em João capítulo 17, ele disse também que nós viveríamos duras aflições conquanto cristãos nesse mundo. Então, a perseguição é uma marca por excelência da Igreja de Jesus Cristo nesse mundo. Se a Igreja não fosse perseguida pelas coisas do mundo e pelo sistema do mundo, veja bem que mundo aqui não é criação de Deus, mundo aqui não são as pessoas, mundo aqui é naquele texto que Paulo diz lá aos Romanos, aquele sistema contrário a tudo aquilo que diz respeito a Cristo e a Deus. É desse mundo que Jesus está se aludindo aqui. E é claro que uma das marcas prioritárias da Igreja de Jesus Cristo inserida nesse mundo é a perseguição. É claro que houve tempos, como o pastor Luiz disse, onde a perseguição era mais acirrada. Houveram dias onde as perseguições foram mais brandas. Ao longo de todo o Império Romano, à luz da Igreja, foi assim. Nós tivemos imperadores na época dos Césares que perseguiram duramente a Igreja. Nero, Dominiciano, mas nós tivemos outros imperadores também, na época dos Césares, que não perseguiram tanto a Igreja. Então, a perseguição, ela tem ondas. Às vezes, muita perseguição, às vezes, pouca perseguição, mas uma coisa eu posso te dizer, nenhuma perseguição nunca existiu. Porque se não for assim, então o cristianismo não pode ser nem o sal da terra, nem a luz do mundo. Porque assim como o sal salga e influencia, e a luz ilumina e dissipa as trevas, se a igreja não se comportar como tal e de repente viver num mar de rosas com o mundo, aí sim é para a gente pensar que há alguma coisa errada nessa igreja. Interessante, viu? Pastor Alain, pensando, tem um livro muito interessante, o livro chama As Catacumbas de Roma, de Benjamin Scott, fala sobre tempos difíceis da igreja, primeiro e segundo século, em que, diante das perseguições, eles tiveram que esconder nas catacumbas, em buracos e cavernas que haviam ali na cidade de Roma. Essa igreja era perseguida, ou os cristãos eram perseguidos, porque seu pensamento não alinhava com a ideologia romana, assim como falou aqui o pastor Luciano. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: a marca da verdadeira igreja de Cristo é a sua rejeição pelo mundo? É ser rejeitada pelo mundo? Olha, a palavra de Deus diz que a gente não pode ter amizade com o mundo. Se a gente não pode ter amizade com o mundo, então a gente tem que ver o mundo como inimigo, né? Então, dentro desse aspecto, uma das marcas do cristão é entender que ele está no mundo, como Jesus orou em João capítulo 17, para nos livrar de todo mal, porque nós estamos no mundo, mas só que nós não somos do mundo. Então, aquilo que deve guiar, direcionar as nossas vidas deve ser o padrão de Deus, a cosmovisão bíblica, né? Então, a gente tem que transformar, nós temos que influenciar o mundo e não o mundo nos influenciar. É dentro desse parâmetro aí que a gente tem que guiar nossas vidas. E quando a igreja estava lá escondido em função da perseguição, né? Ela teve que fazer seus cultos, seus encontros, né? E isso tem um registro muito fabuloso sobre como que o cristão se comportava, até com códigos, né? Até o peixe, né, que a gente tem como símbolo, tem a ver, é muito semelhante o som
para Cristos, né? Então, há muitas coisas. E havia uma interpretação muito errada em relação à igreja, porque havia até agentes secretos, né, do Império ali para fiscalizar, para levar relatório, e eles liam os rituais da igreja de forma errada, falando que a ceia era uma espécie de canibalismo. É isso. Canibalismo. Né? Então, assim, há até registros históricos dessas cartas, né? Então, assim, realmente é interessante como que a igreja, muitas vezes, ela é criticada e mal interpretada, né? Isso tem acontecido na história, muitas vezes. Mas isso tudo é em função desse ódio, né, com relação à igreja. Então, a igreja, ela não pode se amedrontar diante dessas questões, porque ela vai estar sempre na contramão do mundo mesmo. Jesus disse para a gente andar na contramão, né? Por quê? Porque a palavra de Deus quer trazer para nós um novo padrão de vida, né? A palavra de Deus quer nos ensinar para a gente implantar uma nova sociedade, um novo reino. E você acha que nós não vamos encontrar inimigos contra esse pensamento, né? Nós temos que entender uma coisa muito clara que eu sempre falo na igreja, né? O mundo tem a sua maneira de ver as coisas e Deus tem outra. O que nós vamos escolher? Aqui nos leva à vida, a outra nos leva à morte. É verdade, é verdade. Agora, pastor Luiz, diante da perseguição, diante da afronta, diante da cristofobia, como o cristão deve se portar? Ele deve revidar? O apóstolo Paulo diz em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Então, nós não podemos entrar na briga fisicamente. Então, como que a gente pode lidar com a cristofobia? Eu entendo que a nossa luta ela não é realmente corporal e nem vai partir para os finalmente. É uma luta ideológica, não é? E a ideologia que tem tentado predominar é a esquerdista, marxista mesmo, né? E vem sofrendo transformações ao longo do tempo. Então, nós lutamos contra esses princípios gerados por esse sistema que Luciano falou, que no grego clássico é o cosmos, né? Essa forma de pensamento que agride o reino de Deus. Por exemplo, os marxistas, os de esquerda, para poder tentar derrubar os conservadores, eles chamam todos de fascistas, né? Uma grande mentira lançada para a população. Qualquer pessoa que discorda dos princípios de esquerda é fascista. Lembrando que essa mentira ela cai por terra quando lembramos que os conservadores sempre lutaram contra o fascismo e contra a esquerda. Então, o cristão deve estar muito atento, porque nossos filhos vão entrar em faculdades e vão estar batendo de frente com uma cultura totalmente avessa ao cristianismo, né? O cristão deve prestar muita atenção, por exemplo, agora, daqui a um mês e pouquinho, nas eleições que vão estar acontecendo, né, que estarão acontecendo, para que nós não possamos ser enganados por pessoas que vêm com discursos bonitos, mas por trás tem um pano de fundo totalmente contra valores cristãos. Eu achei muito interessante a deputada Joyce Hasselman, né, que emagreceu agora 20 quilos, gravar um áudio para os cristãos, chamando os cristãos de irmãos. Meus irmãos, ora, que coisa absurda, dando a entender que todo cristão ele tem um pouquinho a menos de neurônio, né? Então, nós temos que lutar contra essas coisas em oração, em perseverança e também com inteligência, né? Vale lembrar que o jornalista Reinaldo de Azevedo resumiu essa triste realidade da cristofobia quando ele fala assim: no mundo, nenhuma escolha pessoal hoje em dia é tão mortal como ser cristão. Que coisa interessante, ele foi no ponto da questão. E lembrando que 133 países no mundo
de alguma forma, perseguem os cristãos. Então, nós estamos vivendo um tempo atípico e, ao mesmo tempo, uma certa normalidade. E precisamos estar muito atentos a isso para que nós não possamos perder de vista essa onda que estamos vivendo, né? Sempre lembrando, a esquerda ela sofre mutações ao longo das décadas e agora vem se apresentando com uma cristofobia muito acerbada. Por exemplo, a filha da Gretchen, a Tami, entrou num processo contra o pastor Malafaia para que o pastor Malafaia prove que ela não é homem. Como que nós vamos chegar? Né? É verdade. Bem, nós estamos caminhando para o fim do nosso primeiro bloco e nossa próxima pergunta vai ser para o pastor Luciano Rocha, da Igreja Presbiteriana. Eu acredito que os queridos que estão nos acompanhando estão gostando do nosso programa, mas quero convidar os queridos a estar indo conosco agora para o intervalo e depois desse intervalo nós estaremos voltando com o segundo bloco do nosso programa Teologia em Debate, onde nós estamos falando sobre cristofobia. Até já! Olá, meu amigo. Você já está sabendo do novo lançamento da editora D. Santos? Pois é. Veja que bênção. O meu novo livro, Jesus de Nazaré, o fascinante retrato do Filho de Deus. Se você quer conhecer mais profundamente a beleza, o fascínio, a grandeza, a majestade da pessoa bendita de Jesus Cristo, e também, se você quiser fazê-lo conhecido das pessoas, esse livro certamente é para você. E você pode adquiri-lo, tanto no telefone que aparece aí abaixo, como também na Igreja Presbiteriana da Vila Operária, aqui na Avenida Paissandu 32, em Maringá. Então, adquira o seu, você vai ser profundamente abençoado com a sua leitura. Bem, meus queridos, nós estamos de volta com o nosso programa Teologia em Debate. Hoje nós estamos falando sobre cristofobia. Que nome é esse, hein? A pergunta é: uma tendência atual ou antiga? Nós estivemos conversando no primeiro bloco com nossos debatedores, os pastores que estão conosco aqui. E agora nós vamos continuar fazendo perguntas e nós vamos direcionar a próxima pergunta para o pastor Luciano Rocha, pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Operária em Maringá, no Paraná. Pastor Luciano, diante do que nós já falamos sobre a perseguição, sobre o enfrentamento da igreja em relação a essa situação, qual a tendência mundial em relação à cristofobia? Vai diminuir ou vai aumentar? Como se vê a igreja em relação às perseguições no futuro próximo? Bom, amados irmãos, eu gostaria muito que as coisas se arrefecessem, né? Eu acho que esse é o desejo de todos nós. Mas se nós avaliarmos bem as Escrituras, as coisas não tendem a melhorar. Pelo contrário, as coisas tendem a piorar. O Senhor Jesus foi muito claro com respeito a isso no seu sermão escatológico. Se você abrir o livro de Apocalipse, você vai ver isso de forma muito clara, não é? Por exemplo, Apocalipse capítulo 3, ele tem a visão das bestas. A besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. Cada uma delas representa um poder. O poder político e o poder religioso unidos contra a igreja. Meu Deus. É claro que esse contexto é o contexto do Império Romano. É o Império Romano e estão os judeus, que perseguiram duramente a igreja no início. Mas não se esqueça que a profecia também ela aponta para um futuro. E quando a gente lê o livro do Apocalipse, a gente vê que essa perseguição será dura, será acirrada. Mas não se esqueça
O livro do Apocalipse é o livro da vitória do Cordeiro e da igreja. Né? Então, Jesus, no seu sermão escatológico, ele deixou muito claro. E o que esperar da igreja é a vigilância. Vigiai e orai, para que podeis estar de pé quando o Filho do Homem vier. Por quê? Porque a perseguição, meu amado, ela vai se intensificar até chegar naquilo que Jesus chamou de a grande tribulação. Então, a Bíblia nos aponta uma situação conflituosa. E, fique firme com Cristo, porque vai piorar, tá bom? Mas pode ficar tranquilo. Existe uma promessa do Senhor para a minha vida, para a sua vida e para a sua igreja. E nem um fio da vossa cabeça. Nada do que diz respeito àqueles que são do Senhor acontecerá mal a eles, porque Cristo os guardará. Então, você pode ficar tranquilo, porque aquele que te guarda é poderoso para te livrar das agruras desse mundo e manter você em pé até o dia do Filho do Homem. Ah, coisa linda, viu? Queria, pessoal, pegar um gancho na fala de Evandro Luciano, para um alerta que eu acho que é importante para nós pastores, lideranças de igreja, que os tempos indicam e que nós deveríamos mudar um pouco o centro da nossa pregação e deixar um pouco a teologia da glória e entrar na teologia da cruz, apontando que esse mundo não é o nosso lar permanente. Nós somos passageiros, peregrinos por essa terra, não é? E quando a pessoa, a liderança, enfatiza muito a glória, ou seja, os benefícios que Deus pode dar, e se esquece de embasar a igreja para que aqui ela vai ter aflições, o cristão pode se sentir fragilizado diante das crises da vida. O reverendo Luciano abordou muito bem. A tendência é piorar mesmo. E nós estamos vendo que há uma deterioração acelerada do processo. E a igreja, no meu modo de ver, eu posso estar equivocado, não está se preparando para poder enfrentar esse sistema opressor que está chegando e apertando mesmo, não é? Eu gosto sempre de lembrar que numa guerra ninguém levanta os muros na hora da guerra, ele levanta antes da guerra. Então, Evelino Luciano abordou corretamente o assunto, né? Vai piorar. Agora, a pergunta que se faz após isso: como estamos nos preparando para enfrentar essa angústia que vai bater à nossa porta? Não é? Só dizer que Deus vai abençoar não vai trazer resultado. Nós precisamos ter uma estrutura bíblica, teológica e mental para suportarmos esse tipo de perseguição. A história da igreja aponta que, nos primeiros anos, os cristãos que sofriam a pena de morte, e sou formado em história, então eu gosto muito dos primeiros 3 séculos, eles não pediam para que Deus os liberasse da morte. A oração dele era uma só: Senhor, me ajude a não negar o teu nome na minha hora pior. Então, eles tinham por privilégio morrer por Cristo e tinham que isso levaria a fortificar a fé de outros. Eu entendo que quando esse sistema apertar mais e piorar a perseguição, nós precisamos entender e precisamos suportar isso de cabeça erguida, lembrando que o nosso lar não é aqui. Ok. Deixa eu, antes de perguntar para o pastor Alain, deixa eu completar essa fala do pastor Luiz, quando ele fala sobre essa intrepidez, naquele texto de Atos 4, quando Pedro foi preso, e ele sai da prisão por causa da oração da igreja. E olha que coisa bonita, num tempo de extrema perseguição, como era a oração da igreja. Versículo de número 28, do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, eles oram assim: e agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez e poder a tua palavra.
Veja que a oração não era para livrá-los das ameaças, era para dar a eles poder, coragem e intrepidez para pregarem o Evangelho. Muito bom. Muito legal. Agora, pastor Alain, em relação à cristofobia, perseguição nos dias de hoje, eu volto a pergunta para o senhor relacionado a esta frase. O que o apóstolo Paulo queria dizer com carrego as marcas de Cristo? Eu entendo essa palavra de Paulo diante do que nós estamos como cristão no mundo. Cristo, quando ele disse lá no Evangelho de João, eu venci o mundo, e colocando essa palavra do apóstolo Paulo junto das marcas de Cristo, é que essas marcas têm tudo a ver com aquilo que ele enfrentou contra o mundo, mas não um mundo político, econômico, mas, por exemplo, como é que ele venceu o ódio do mundo? Odiando o mundo? Não. Amando o mundo. Como é que ele enfrentou todas as... no momento da sua crucificação, da sua prisão, ele foi esbofeteado, ele foi insultado, ele foi tudo isso. Como é que ele enfrentou? Isso veio do mundo para com ele. Mas ele enfrentou de forma, como ele disse até mesmo na cruz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Essas marcas do cristão são marcas produzidas por essas marcas de viver como Cristo viveu no mundo. A gente não foi chamado para combater o mundo, a gente foi chamado para influenciar o mundo, para amar as pessoas, não o pecado de maneira nenhuma, mas a gente trazer a palavra que liberta, que traz esperança. E isso vai marcar nossas vidas, porque como Paulo disse na carta aos Romanos, nós vamos amontoar brasas vivas na cabeça das pessoas. Porque a gente não vai pagar o mal com o mal, a gente vai pagar o mal com o bem. Então as marcas do Cristo não é de uma marca de um Cristo que a gente fala assim, ó, essas marcas aí são cicatrizes porque ele agiu, né, de maneira a contrariar o mundo. Então não, ele amou o mundo, ele perdoou o mundo, ele perdoou as pessoas, ele ensinou a gente então a não construir essa raiva, esse ódio. Ele ensinou a gente a ter indignação. Irai-vos, mas não pequeis, Paulo nos instrui. Mas nós não podemos entender essas marcas de Cristo conforme as pessoas pensam, igual ao mundo. A gente tem que pensar como as marcas daquele que venceu o mundo, venceu o ódio, venceu o preconceito, venceu o orgulho, venceu tudo que a gente possa imaginar, o egoísmo, né? Tudo isso que a gente chama de mundo, ele venceu mesmo. Então é essas marcas que nós temos que ser carregados. Eu sempre penso assim, que aonde a gente estiver, essas marcas têm que estar patentes em nós, porque ali, vamos dizer, ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, ali está uma pessoa que entendeu as marcas de Cristo. Glória a Deus. Deixa eu só dar uma completada aí. Eu estou me lembrando aqui, pastor Cícero, Dietrich Bonhoeffer foi um pastor alemão, luterano, e foi martirizado durante a Segunda Guerra Mundial pela SS por Hitler num campo de concentração. Ele foi perseguido duramente porque ele pregava contra aquilo que Hitler propunha. E ele tem uma frase, dentre belas frases dele, né? Ele tem uma frase que completa muito isso aí de forma bonita, que o pastor Alain disse. Ele diz o seguinte: o corpo do cristão, ele não pode ser uma arma, porque ele é um alvo. Então isso é muito bonito, porque o alvo, ele é marcado, né? O alvo é marcado. E essas marcas são as marcas de Paulo, as marcas de Cristo, por causa de Cristo. É só isso. Não, agora pensando sobre as marcas, né, que essa pergunta para o pastor Alain, eu quero trazê-la para os dias de hoje em relação às marcas. Porque nós temos um presidente que se declara cristão. E nós nunca vimos, eu nunca, pelo menos, nunca vi um presidente ser tão perseguido, tão apunhalado, tão difamado.
E geralmente a gente vê, de vez em quando, ele estando numa igreja ou recebendo oração de alguém. O mesmo que está acontecendo com o nosso presidente no Brasil está acontecendo com o presidente americano. Ele também é declarado cristão, aliás, ele é presbiteriano. Já na sua pré-candidatura, ele foi apunhalado, falaram de corrupção nas suas obras, na sua construtora, tentaram achar várias coisas na vida desse homem e não acharam. No final, acabou ele ganhando as eleições e agora está concorrendo à reeleição. E nós vemos que só na pessoa falar e é cristão, vem uma grande perseguição. Aqui no Brasil, nós temos grande perseguição do pastor, ou do presidente, desculpa, do nosso presidente, e nos Estados Unidos. Pastor Luciano, quem são esses perseguidores de hoje? Da onde vem essa perseguição? O que está provocando as marcas de Cristo na igreja nos dias de hoje? Bom, irmãos, isso aí não é tão difícil assim a gente responder. Eu creio que você, meu caro ouvinte, eu acho que você mesmo já tem uma concepção de onde vem essa perseguição, né? Essa perseguição, logicamente, vem, em primeiro lugar, antes de tudo, da palavra de Deus, da soberania de Deus, que já tinha colocado isso como, né, como a igreja peregrinando no mundo que sofreria perseguição. Mas é claro, é óbvio que nos nossos dias, essa ideologia, né, marxista, cultural, comunista, tomou conta das mentes, das ideologias de muitas pessoas. E hoje se formou essa ideologia contrária ao cristianismo, porque o marxismo cultural, seja ele de qualquer viés, ele é um marxismo ateu. Então, não tem como conjuminar essas duas coisas. Então, logicamente, pelo fato do Brasil, e muitas vezes os Estados Unidos também, e eu digo a vocês que aqui mais do que lá, viu? Aqui mais do que lá, porque lá ainda tem um reduto muito forte, né, cristão, tanto católico como protestante, mas, infelizmente, porque o Brasil foi entregue, né, à mercê de ideologias de esquerda, comunistas, ateístas, marxistas, e que, infelizmente, formou a consciência de muita gente através das universidades, da mídia secular e de muitos pseudos pensadores, onde as pessoas bebem a sorvos largos, achando que, de repente, tem um intelecto acima. E isso moldou toda uma ideologia no nosso país contrária ao cristianismo, contrária à pessoa de Deus, contrária à Igreja de Jesus. E o que nós vemos hoje é o resultado de tantos anos onde essa ideologia foi massacrada, instituída, ao ponto de você ver uma universidade federal do nosso país completamente vendida à ideologia marxista, com os professores em sala de aula ensinando esse tipo de coisa aos alunos para formar a consciência deles desde jovem, desse marxismo cultural como sendo o ovo de Colombo que, de repente, vai dar jeito na humanidade. Hoje nós estamos vivendo aquilo que toda essa política destrutiva que teve no nosso país infestou quase todas as áreas. Então, hoje, quando um cristão, um presidente, que se levanta e, de repente, fala em nome de Deus, fala das coisas de Deus e recebe tanta oposição, logicamente, é porque por trás tem uma ideologia, né, ateísta, uma ideologia preconceituosa, um marxismo cultural infestado na nossa sociedade. Eles não conseguem conviver com aqueles que são diferentes deles. E aí eu me pergunto, quem é o intolerante nessa história? Exatamente. Agora, pastor Luiz Fernando, diante também dessa questão da cristofobia nos nossos dias, Jesus, ele disse assim, serão odiados por todos por causa do meu nome. Nós sabemos que a intolerância cristã, como os irmãos estão falando, está crescendo, está aumentando. E isso não está longe de nós, está entrando dentro das nossas casas. Talvez não na minha casa, não na casa dos irmãos, mas nós temos situações em que as pessoas dentro de casa são perseguidas. É aquele rapaz que largou o homossexualismo e agora é um jovem, um homem, um homem mesmo, se declara homem, largou o seu desejo de ser mulher e virou homem. Ou é a moça que, por causa do evangelho, deixou de ser
lésbica, e agora é uma moça mesmo, e agora é perseguida pelas amigas, perseguida pelos antigos amigos, perseguida pela família. E nós estamos vendo hoje várias situações em que, numa televisão, por exemplo, a pessoa não pode dizer que ela é cristã. Se ela é um jornalista, ela tem que ficar calada. Se ela é um ator, ela não pode se abrir para dizer que é evangélico na televisão, no rádio, na mídia. Ou seja, a sociedade está cada vez mais fechada. Como que o senhor vê essa situação? Como que aquele que está na igreja sendo perseguido, às vezes, nesses setores, deve agir? Ela deve perseverar, ela deve ter fé, ela deve buscar Deus. O que ela deve fazer, pastor Luiz? Em primeiro lugar, Jesus vai dizer que ninguém acende uma luz e põe debaixo de uma mesa. Se a pessoa é cristã, ela deve brilhar onde estiver e pagar o preço que deve ser pago. Custe ele qual for o seu valor. Agora, eu queria destacar 3 aspectos que eles aumentam a hostilidade contra o cristianismo. O primeiro lugar é o fanatismo secular que, no Ocidente, que tenta eliminar toda a cultura cristã possível existente. E aqui há uma coisa importante. Esse fanatismo secular confunde a laicidade do Estado, que quer dizer que o Estado não tem uma religião, com o laicismo estatal, ou seja, que tem aversão à religião. Isso é uma confusão muito grande, não é? Outra coisa que a gente pode perceber é um autor chamado Thelman, ele vai dizer que existe uma democracia totalitária. O que ele quer dizer com isso? Que uma visão cega da democracia, ela, por exemplo, tenta apagar todos os símbolos cristãos existentes nas culturas dos países, chegando ao ponto de pessoas perderem empregos que são cristãs. Na Inglaterra, uma enfermeira perdeu o emprego porque usava um crucifixo pendurado. Então, seria um símbolo cristão que foi motivo da sua demissão. Outra coisa que a gente pode perceber é que, muitas vezes, a zombaria em relação às coisas que vem da mídia irreverente, isso agride, né? E a blasfêmia anticristã é muito comum nas mídias. As novelas traduzem isso, quando pegam personagens evangélicos, por exemplo, nas novelas, e então denigrem a imagem, fazendo uma caricatura dessas pessoas horrorosas. E o terceiro ponto que a gente pode perceber é que, como disse o Luciano, os estabelecimentos acadêmicos, não é? Eles condenam a ortodoxia de qualquer maneira, e então, ao longo do governo do PT dos últimos 14 anos, simplesmente colocaram um meio acadêmico totalmente marxista, não é? E os nossos filhos vão entrar nesse meio acadêmico. Como que nós vamos prepará-los? Então, esses 3 aspectos aumentam a hostilidade contra o cristão. Eu vejo que nós, cristãos, precisamos mostrar a nossa cara no meio acadêmico, no meio artístico, não é? No meio político, e levantarmos a bandeira mesmo, tá certo? O preço vai ser caro, mas vai valer a pena muito grande. Eu creio que se o apóstolo Paulo vivesse hoje, ele estaria excitado com esse momento. Eu queria citar, viu, pastor Cícero, pastor Luiz, eu queria citar um quarto fator que tem aumentado essa hostilidade com respeito aos cristãos, e aí a gente precisa, de repente, também reconhecer alguns erros de cristãos ou pseudo-cristãos, que, na minha opinião, são pseudo-cristãos, e, de repente, de alguma forma, ganham a visibilidade e depois envergonham dramaticamente o evangelho e o cristianismo. Isso tem acontecido, infelizmente, aconteceu há pouco tempo agora, um escândalo nacional daqueles que se diziam cristãos e que, de repente, fazem uma coisa horrenda, uma coisa terrível, e isso também tem denegrido em muito a imagem do cristianismo e do Senhor Jesus Cristo. Verdade. Ok. Agora, pastor Alain, sabemos que uma das funções da carta de João do Apocalipse, do escrito de João do Apocalipse, é confortar as igrejas, dar esperança.
as 7 igrejas ali são descritas como as igrejas da Ásia, cada uma com o seu problema, com sua dificuldade. E Jesus, ele usa o apóstolo João para apontar a dificuldade da igreja, pedir para ela consertar, porque diante dessa igreja haveria circunstâncias difíceis. Aliás, já estava até havendo circunstâncias difíceis e houveram circunstâncias difíceis. Então, como a igreja deve se portar diante da cristofobia? Já que o discurso muitas vezes é pluralista. Uma igreja séria, uma igreja que busca pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, que mensagem ela deve dar para o cristão que está vivendo nesse tempo, às vezes achando que a vida cristã está ligada à prosperidade, a enriquecer, a viver só nesse mundo, a vida se resume a isso. Que mensagem a igreja deve dar para as pessoas nesse tempo, nesses dias? Bom, querido Cícero, é o seguinte, nós temos que parar de querer ser uma igreja que deseja popularidade. Eu acho que o perfil de hoje é uma igreja marcada por métodos, marketing, por muitas coisas aí, que eu até certo ponto acho interessante, mas elas são perigosas, porque ela faz a igreja achar que ela tem que ser popular para ela ser aceita, para ela ter esse grau de influência. Deus nunca pediu isso para nós, Ele só pediu para que a gente fosse dispenseiros fiéis. Vamos pregar a palavra com amor, vamos cuidar das pessoas, vamos pregar a palavra de esperança do Evangelho, vamos pregar a palavra da cruz, como o nosso colega Luiz Fernando disse, parar dessa teologia de glória e ir para a teologia da cruz. Não ficar esperando tapinha nas costas com as nossas mensagens. E confiar em Deus, e que Deus é que está falando ao coração das pessoas, não é o pregador. Lógico, um bom pregador ele tem que se preparar, ele tem que ter todos os requisitos que a própria palavra de Deus diz lá em Timóteo, nos recomenda as qualidades do obreiro. Mas nós não podemos achar que são as nossas qualidades, que faz o evangelho, que faz a palavra ser transmitida e vá ao coração dos nossos ouvintes, das pessoas, é o Espírito Santo que vai produzir essa obra. Então, assim, não vamos cair nessa armadilha, não vamos ficar criando uma igreja que tem um método tal, que isso é a solução. A solução é a gente ser obreiros de Deus, fiéis ao Senhor, fiéis à palavra, conhecer o nosso Deus. O obreiro, ele é formado, sabe na onde? Não é no seminário, não. É no quarto, com Deus, ouvindo a Deus, ouvindo a sua palavra, buscando ali do Senhor, para Deus transmitir a palavra certa para a igreja. O que Deus quer falar com o povo de Deus, o que Deus quer falar com a congregação. E o resto é com Deus, gente. O resto é o próprio Espírito que vai fazer isso. Então, nós não estamos ali para falar de política, nós não estamos ali para falar nem de religião, nós não estamos ali para falar de economia, nós não estamos para falar de fofoca do mundo gospel, nós não estamos ali para isso, não. Então, assim, a gente tem que saber qual que é o foco nosso, o que nós estamos fazendo ali naquele púlpito. É pregando a palavra, é isso que nós temos que fazer e mais nada. Né? Não são nossas estratégias humanas que vão convencer o pecador, não. Não são as ferramentas do mundo moderno que vai fazer isso. Então a gente tem que entender isso, senão a gente vai ficar dando murro de ponta de faca, nós vamos nos adoecer, porque nós vamos achar que somos um fracasso, nós vamos entrar no nosso exterior com o coração... vamos para o púlpito já com o coração pesado, nós não vamos deixar Deus falar através das nossas vidas. Amém. Então, assim, o ódio que o mundo tem, sempre terá. Então, não vamos cair na armadilha de querer a opinião do mundo para a gente qualificar os nossos resultados, não.
Vamos olhar para cima. A palavra de Deus fala, olhar para cima, pensar nas coisas do alto. Nós precisamos da sabedoria do alto e não da sabedoria terrena. Então a gente precisa entender isso, senão nós vamos estar doentes e estaremos adoecendo a igreja do Senhor. Amém. Pastor Luciano, nós estamos encerrando nosso programa, estamos caminhando para o final. Pastor Luiz, Pastor Alain, mas antes vamos terminar com uma pergunta que eu vou fazer para os queridos irmãos. Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, né, orou a Deus dizendo, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Me parece, pastor Luciano, que a igreja ela está andando na seguinte ideia. Deus segurando a mão da igreja, a igreja passando na história, diante de fatos, de lutas, dificuldades, problemas, mas com o Senhor segurando a sua mão. Seria inevitável a igreja passar por lutas, seria inevitável passar por dificuldades por conta desse mundo caído. Mas diante dessa ideia de que a igreja está segurando a mão de Deus enquanto ele a conduz na história e a sustenta, qual a finalidade, qual a razão, qual a importância didática da perseguição? Meus irmãos, rapidamente, né? Quero dar um para casa para você, então, com essa pergunta do reverendo Cícero. Leia a primeira carta de Pedro. A resposta está lá. Leia e você vai ver que as perseguições, os sofrimentos, as angústias por causa de Cristo, ela funciona como um cadinho, ela funciona como um fogo depurando a prata e o ouro, para que eles possam se tornar cada vez mais puros, ok? Então, não pense que a perseguição, a dor e o sofrimento é porque Deus se esqueceu de você. Não. Tudo concorre para o seu bem, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, naquele texto belíssimo lá da sua carta. Então, leia a primeira carta de Pedro e você vai ver como as perseguições, né, no escopo da soberania de Deus, ela produz algo que purifica a igreja e torna a igreja mais viva, mais vibrante, para a glória do nome de Jesus. Amém. Pastor Luiz, diante dessa ideia da igreja estar sendo conduzida por Deus na história, enfrentando tudo e todos, qual a finalidade, qual a importância didática da cristofobia? Acrescentando um pouquinho na fala do reverendo Luciano, além de purificar a igreja, o sofrimento ele deveria nos levar a uma aproximação maior daquele que nos conforta e nos consola, né? A igreja ela precisa deixar de ser esse ponto de amizade com o mundo para ser uma ameaça para o mundo mesmo, essa ameaça que fere os conceitos, que mostra o outro lado da moeda, que mostra o valor do cristianismo. Só queria terminar aqui lendo uma frase do Timothy Keller. Ele fala assim: Jesus não foi um cara legal que fez coisas boas no mundo. Você não crucifica pessoas legais. Cristo foi uma ameaça. Você crucifica ameaças. Então, lembrar disso, que nós somos a contracultura do mundo. E a cristofobia vem nos mostrar isso, para nos purificar e nos aproximar mais do nosso Salvador. Glória a Deus. Amém. Então, pastor Alain, mesma pergunta, só para ouvir a opinião do senhor também, qual a sua visão. E diante da perseguição que a igreja tem sofrido durante esses 2000 anos, há uma didática aí, é o ensino. Qual é a didática? Qual a importância da perseguição para a igreja cristã? Nos construir com pedras preciosas, ouro, prata. É isso que nós temos que entender. Você vê que Paulo compara pedras preciosas, ouro e prata com feno, madeira e palha, como materiais de construção, dizendo de primeira qualidade e de péssima qualidade.
E é isso que vai fazer diferença no final. Que edifício nós construímos? Com que tipo de material fomos construídos? Aqueles que são resistentes ao fogo ou aqueles que não são? Então, se passamos por lutas e tribulações, é Deus já nos preparando, nos fortalecendo, nos edificando, nos fazendo crescer, amadurecer e sermos uma construção, né? Um edifício para a glória de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então, meus queridos, diante das respostas, diante de tudo que foi falado pelos nossos queridos debatedores, nós queremos agradecer todos os queridos que estiveram participando conosco. Tem um texto interessante na Palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10. 2 Coríntios 12, 10, Paulo diz assim: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, estou forte. Meus irmãos, como seria maravilhoso que nós cristãos entendêssemos a importância das perseguições. Paulo diz que quando ele está fraco, ele está forte. Como disse aqui os queridos pastores, a perseguição vem nos depurar, vem nos fortalecer, vem nos amadurecer, vem nos melhorar, vem nos aproximar de Deus. Quantos de nós, meus queridos, somos cristãos distantes de Deus? Quantos de nós somos cristãos, mas apenas nominalistas? Quantos de nós somos cristãos e não temos uma verdadeira experiência com Deus? Precisamos, como alguns dizem aí, né, passar na olaria de Deus para podermos nos aproximar mais do Senhor. Então, glória a Deus pela perseguição, glória a Deus pelas lutas, glória a Deus pelo sofrimento, porque quanto mais nós somos perseguidos, mais nós nos aproximamos do Senhor. Então, meus queridos, agradecendo a todos que estiveram conosco nesse programa, assistindo Teologia em Debate, quero agradecer a todos e também a nossos pastores que estiveram conosco, pastor Alan Tax, pastor da Primeira Igreja Batista, cidade de Montes Claros, pastor Luiz Fernando, pastor da Igreja Batista da Aliança, ali no bairro Caiçara. Vai lá, ó, bairro bonito, um bairro muito bonito, e a igreja bonita também, o pastor de lá também é bonito. Vai lá visitar o pastor Luiz Fernando, em nome de Jesus. Temos também o pastor Luciano Rocha, pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Operária, em Maringá, no Paraná. Você aí do Paraná, de Maringá, faz uma visita ao nosso querido pastor Luciano Rocha, também uma visita ao pastor Alan Tax, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Cícero Frazão, sou pastor da Igreja Presbiteriana do bairro Diamante, no Barreiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pela misericórdia do Senhor, meus queridos. Quero agradecer aos queridos debatedores, quero agradecer aos queridos que estiveram conosco e até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Até lá.